Então diz assim, Hebreus capítulo 1: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também o fez o universo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Jesus Cristo. Alguém aqui já viu o retrato de Jesus? Quem já viu um retrato de Jesus? Ninguém, né? Nós vamos ver hoje o retrato de Jesus. Amém? Pode sentar. Aleluia. Eu quero pedir a você para fazer algo. Quando você está na sua casa, que você está naquele almoço hoje, o almoço foi especial, não foi? Fala a verdade. Hoje é um domingo, então o almoço é especial, não é verdade? Então nós vamos fazer hoje igual o meu neto faz. Quando a gente está alimentando, ele está perto da gente nos alimentando, ele, toda vez que a gente dá algo para ele, ele faz assim: que delícia. Dá para fazer? Só que nós vamos fazer diferente. Nós vamos falar glória a Deus. Bendito seja o seu nome. Louvado seja a sua palavra. A partir de hoje nós vamos aprender isso. Nós vamos aprender a exaltar o Senhor Jesus através da palavra. Então, Deus não nos deu o quê? Espírito de quê? Medo, nem de covardia, mas deu espírito de coragem. Não é verdade? Então hoje você, a partir de hoje, você começa a se expressar, começa a se alimentar. Seu alimento está bom, você vai dar glória a Deus. Quer levantar, quer pular, pode pular. Faça aquilo que o Espírito Santo te mandar. Amém? Então quem é este Jesus? A palavra de Deus diz que lá no princípio ele era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. Em João 1 diz que o Verbo estava com Deus. E o Verbo projetou todas as coisas. No Salmo 139 a palavra diz que ele escreveu todos os nossos dias. E ele contou todos os nossos dias. E em cada dia que Deus fez no livro do Gênesis, ele todos os dias, até os 7º dia, ele disse o quê? Ele viu que era bom. Então tudo que Deus faz é bom. Então quem é este? Nós vamos aprender a antiga revelação. No primeiro capítulo Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras pelos pais e pelos profetas. Quando o homem pecou, Deus deixou uma marca para que o homem pudesse contemplar ele na sua glória e na sua majestade. E o homem, no Velho Testamento, Deus falou com o homem a respeito de Jesus Cristo pela revelação e pelo ensinamento dos pais. E Jesus Cristo, ele disse que os profetas que falaram a respeito deles duraram até João Batista. Os profetas de hoje que nós temos na igreja servem para quê? Edificação do corpo de Cristo. Para isso que os profetas de hoje, a diferença é essa. Então aqui, lá atrás, Deus falou sobre Jesus Cristo com os profetas. Em Miqueias capítulo 5, a palavra de Deus diz que de ti, Belém, Efratá, Deus usou um homem chamado Miqueias, nascerá um ungido do Senhor. Um dos profetas. Em Isaías capítulo 9, verso 11 em diante, a palavra de Deus diz que um menino nos nasceu e sobre ele estará o quê? O conselho, a fortaleza. A palavra de Deus, ela é ministrada pelos profetas. Zacarias fala de um grande homem que nasceria e seria um renovo que brotaria. Se nós olharmos, Moisés fala sobre o Salvador. São os profetas. E aqui Deus está falando para nós hoje, para que nós possamos falar, anunciar quem é este. É a
antiga revelação que estava oculta nos tempos. E a palavra de Deus aqui diz que Moisés falou que ele era o Redentor. Isaías falou que ele iria subir numa cruz. Em Isaías 52 diz que ele era o servo, aquele que com o trabalho penoso da sua alma resgataria muitos. E o próprio Isaías também profetizou que sobre ele levaria o quê? As nossas dores, as nossas enfermidades. E o próprio Isaías no capítulo 61, ele falou que ele estaria sobre ele, repousaria sobre ele o Espírito Santo. Isaías. Em Jeremias fala do resgate, daquele resgate que Deus tem trago, tem nos oferecido. Em Ezequiel, lá no capítulo 1, ele é o resplendor da glória. Ezequiel estava na beira do rio no capítulo 1 e de repente ele viu a glória de Deus. Fala que ele viu como aspecto como filho do homem. Em Daniel, ele era o quê? O quarto homem na fornalha. E assim em Joel, ele fala que ele enviaria aquele que derramaria sobre toda a carne o Espírito Santo. Em Malaquias fala que ele é aquele que juntaria e remiria todo o povo. E outros do Velho Testamento, como Jó disse o quê? Hoje eu conheço e eu vejo o meu Redentor. Então muitos falam sobre Jesus Cristo, foram instrumentos da revelação para trazer para o ser humano essa revelação esplêndida. E nós temos hoje, como igreja, de levar essa revelação que estava oculta durante todas as eras. A era da inocência, a era da consciência, a era da lei, e chegou a era da graça a qual estamos hoje. Hoje é nossa responsabilidade de levar a toda a criatura, porque Jesus disse o quê? Ide por todo o mundo e pregai o quê? O Evangelho. O Evangelho é a biografia de Jesus Cristo. A biografia de Jesus em 4 formas. Mateus como cara de leão para o povo de Israel. Marcos como cara de boi para os romanos. Lucas como cara de homem para os gregos. E João como águia para todos os povos. E aqui a gente vê a revelação que estava oculta. A palavra de Deus transmite para mim e para você hoje, abertamente. Basta pegar a palavra e ler, e meditar na palavra. Errais por quê? Não conheceis as Escrituras, nem a palavra, nem o poder, nem a virtude de Deus. Deus falou de muitas maneiras. Deus se revelou de um modo progressivo. Deus, todas as vezes que Deus vai revelar algo para nós, Deus não é como uma câmera fotográfica, que Ele te dá imediatamente aquilo. O que Ele faz? Ele foi revelando aos poucos. E é assim que Ele faz hoje. E Ele quer fazer com você essa revelação progressiva, para que você possa entender. Porque a nossa mente, depois que nós caímos, o homem caiu, o homem tinha 100% de Deus. O seu intelecto era 100% poderoso. Ele ficou com 3%. Então, se Deus colocar a revelação esplêndida, nós não suportaríamos. E aqui a palavra diz que até que chegasse a posteridade. E a posteridade em Gálatas 3, vamos lá, Gálatas 3:19. Diz assim: o qual, pois a razão de ser a lei, foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjo, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas é de Deus. Então aqui a palavra está dizendo que foi revelado. Jesus já veio, já pagou o alto preço naquela cruz. Hoje, o que nós temos que fazer é chamar esse alto preço para a nossa vida. Porque se a gente não consegue andar
só, mas quando nós chamamos esse alto preço, que é o sacrifício na cruz, quando ele disse lá no livro de Mateus, que ele disse, está consumado, ele bateu um carimbo no céu, no inferno e na terra, não há mais dívida, foi cancelada toda e qualquer dívida contra todo aquele que me aceitar, confessar com a sua boca, e eu vou chamá-lo de meu filho, diz o Senhor. Então aqui, o que a palavra está dizendo? Foi revelado. Não tem mais mistério para a igreja. Para você não existe mais um mistério de como Cristo é. Cara a cara. Deus falava lá no Velho Testamento com Moisés, ele falou o quê? A palavra fala que ele falou face a face com Moisés. Ele falou no Velho Testamento através de sonhos, através de voz audível. Ele falou através de vento, com Elias. Ele falou de várias maneiras, mas com a igreja, ele fala no seu interior. Ele fala no seu íntimo, no seu coração. E ele te chama de filho. Um certo homem, chamado Ananias, no livro de Atos, certo dia estava descansando, e o Senhor chegou e falou, Ananias, Ananias. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então ele te chama pelo nome. E ele designou a ele, vai na rua direita no número tal, e lá você vai encontrar um certo homem chamado Saulo. E a palavra de Deus diz que o Ananias respondeu, mas esse não é o Saulo que mata os teus filhos? Ele disse, mas ele será o quê? Um vaso usado nas minhas mãos. Então nós aprendemos aqui que hoje ele fala de no Velho Testamento, no passado ele falou de várias maneiras, e hoje a igreja quer voltar a essas práticas antigas do misticismo. Deus hoje fala com você diretamente. Aprenda a ouvir ele no seu interior, assim, ó, imediatamente. Comece a ouvir ele no seu ser dentro de você, porque ele está aí dentro de você. Sabe por que você não ouve? Porque você não está prestando atenção no que ele quer dizer para você. E hoje ele fala e está falando para mim e para você que é um dia importante, um dia especial, para que a gente possa dançar, pular de alegria, porque houve um resgate. A palavra diz que onde abundou o pecado, onde teve só morte, a palavra diz que o Espírito de poder, que é o Espírito Santo, foi lá e nos resgatou, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O lugar que nós habitamos hoje é nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É no lugar onde só tem o quê? O reino de Deus só tem amor, só tem paz, só tem alegria. Ah, mas eu ainda passo tribulação. Mas o que ele disse? Vinde a mim. Jesus disse assim, vinde a mim vocês que estão cansados, estão sobrecarregados com as coisas aqui da terra, porque eu vou aliviar vocês. Só ele pode aliviar. Então aqui nós vamos aprender, e estamos vindo o que o Cristo, o Rei dos Reis, quer conosco nessa noite. O perfil majestoso de Cristo. Ele é o quê? Em João 3 diz que ele é o herdeiro de tudo, o Criador de todas as coisas, desceu. Vamos imaginar Deus na sua plenitude. De repente tem uma assembleia divina no céu. Eu queria que você prestasse atenção para você não perder o que Deus está falando no seu interior, porque senão você não vai receber. E sabe o que acontece quando você não recebe? Você não é capacitado a lutar contra o reino das trevas. Então ali a palavra de Deus diz que quando Deus chamou para fazer aquela assembleia divina, ele disse assim, vamos fazer o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Aquele Deus que estava lá naquela assembleia, de repente ele veio e se tornou uma criança como esta, o Davi.
suportou. Ele, aquele que coordenava o tempo, que mandava no tempo, de repente ele ficou privado ao tempo. Na esperança do nascer, como todos os filhos nascem, na esperança de crescer até a fase dos 30 anos, para poder começar o ministério em obediência ao Pai terreno. E a palavra diz que ele não usurpou ser igual a Deus. Então ele é, antes de tudo, ele é o herdeiro de tudo e criador do mundo. Esse é Jesus Cristo. É o Jesus que morreu na cruz por nós. É o Jesus que faz todas as coisas novas. Lá em Colossenses, vamos abrir Colossenses. Capítulo 1, do 15 ao 19. Olha o que fala aí. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então ele é o primeiro. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter primazia. Porque aprove Deus que nele residisse toda a plenitude. Toda a centralidade de Deus residiu e reside na plenitude de Deus. Lá no céu tem um homem com algumas marcas nas mãos, nos pés e na cabeça e do lado. Mas é um corpo que não tem sangue, porque o sangue dele está onde? Aqui na terra, sobre a igreja. Um dia nós vamos encontrar com ele. Certamente ele vai fazer assim e vai te mostrar as marcas, mas ele vai te mostrar a plenitude de Deus. Você vai estar frente a frente com ele. E aqui a palavra diz que ele é supremo. Nada está acima de Jesus. Não cai uma folha de uma árvore se ele não permitir, porque ele é supremo. E aqui a palavra diz que ele é o cabeça da igreja. Quando a gente está na igreja, a gente tem que aprender a perguntar ao cabeça da igreja: o que o Senhor quer que eu faça? Qual é o propósito do Senhor para a minha vida? Ele não é a primazia sobre a sua vida? A palavra diz que ele é o primeiro entre os mortos. Vamos aprender? A palavra diz lá em 1 Pedro que quando Jesus morreu, ele desceu marchando aonde? Lá no Hades. E quando ele foi se aproximando, a morte, o anjo da morte, viu que era ele. Porque as características do Filho de Deus, os demônios conhecem. E a palavra diz que ele tomou a chave da morte. Então ele é o primeiro entre os mortos. E a palavra lá também diz no livro de Mateus que quando ele ressuscitou, muitos ressuscitaram junto com ele. Significa que ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é eterno. Ele é soberano. Não tem nada que Jesus não resolva. Ele é tão tremendo no seu poder, tão tremendo, que até a morte não suportou.
remédio que ele deu para a morte foi o quê? Lázaro, sai para fora. Foi a ressurreição. Porque ele disse assim em João 11:25: eu sou a ressurreição e a vida. E ele disse: eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai, não tem outro caminho, porque eu sou a primazia, o perfil majestoso sou eu. É isso que ele está falando para mim e para você. Ele disse: eu sou o pão que vai alimentar vocês. Antes de mim, nem depois de mim não existe ninguém. É isso que o Senhor está falando para mim e para você hoje. É um dia especial. Cristo, o resplendor da glória de Deus. Lá no Velho Testamento, um certo dia Deus chamou Moisés e falou para Moisés: leva o povo à beira do monte e marque, faça uma marca para que eles não ultrapassem aquela marca e você suba ao monte. E eu vou falar com o povo. Põe o povo para se santificar, porque eu vou falar com o povo. Qual que era a forma de Deus falar? Deus vinha sobre uma glória sobre o morro, sobre aquele monte. E a palavra diz que aquele monte fumegava e tinha o quê? Relâmpagos e trovões. Quando Salomão acabou de construir o templo, a palavra de Deus diz que a glória do Senhor, a Shekinah do Senhor, a presença do Senhor veio e encheu o templo. Mas quando Jesus nasceu, quando o Espírito Santo foi até aquela mulher chamada Maria, ele disse assim: você vai ter um filho e descerá sobre ti o Espírito Santo, e você vai dar à luz a um menino, chamará Jesus. Quando aquele anjo falou para Maria aquelas palavras, veio sobre ela o Espírito Santo, e quando começou a ser germinada, Deus lá dentro do útero dela, do seio dela, da madre dela, começou a glória, a presença eterna do Deus Todo-Poderoso na pessoa de Cristo. E hoje essa glória que foi revelada está na sua vida. Deixa ela brilhar na sua vida. Deixa ela ser a glória de Deus. E aqui a palavra diz que esse resplendor que está no primeiro capítulo lá de Hebreus diz que expressa a imagem de Deus. Mesma natureza, o mesmo caráter. Certo dia chegaram para Jesus e disse que ele tinha que pagar imposto. Jesus mandou que Pedro fosse pescar. E Pedro foi pescar, e quando Pedro chegou lá, ele pegou um peixe. Jesus ficou do lado de fora, e Jesus, como o supremo da glória, guiou o peixe até Pedro. E quando Pedro abriu o peixe, na boca estava o quê? A imagem de César. E ele perguntou para Pedro: de quem é essa imagem? Aí ele disse: é de César. E o que ele disse? Então dai a César o que é de César. Então a imagem expressa de Jesus Cristo é do Deus vivo, todo-poderoso. Ninguém é igual a Ele. É impossível confundir Jesus Cristo com o espírito maligno. É impossível confundir Jesus Cristo com qualquer outra criatura. Porque Ele disse o quê? Ele disse assim: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Expressão maior. Sabe por que você é chamado de cristão? Porque você tem o caráter dele. Você tem que ser parecido com ele por dentro e por fora. A palavra de Deus diz que Gênesis 28, verso 10, um certo homem chamado Jacó estava fugindo do seu irmão. E ele deitou, pegou uma pedra, simbolizando a igreja, pôs para dormir e descansar naquela noite. Aí ele teve um sonho de uma escada, a escada chamada Cristo. E os anjos subiam e desciam por aquela escada. E lá no céu tinha uma porta, mas a porta era parecida com um homem. Porque
Aí Jesus disse o quê? Eu sou a porta. Queridos, sabe o que Deus está falando para nós? Que Ele está ouvindo até os seus soluços. E Ele quer a sua adoração. Sabe por quê? Porque você foi escolhido para ser um adorador. Porque Ele disse para aquela mulher, o Pai, Ele falou assim, olha, Jesus era tão maravilhoso na pessoa dele, humana, que ele não procurou adoradores para Ele. O que Ele disse? O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas Ele disse também, eu e o Pai somos um, somos iguais. Não tem diferença entre eu e o Pai. E Ele disse para o Pai, e eu e eles, você aí, ó, somos um, somos iguais. Quer saber qual é o retrato? Como que é o retrato de Jesus? Olha para o seu lado. A resposta está aí. Cristo sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. No verso 3. Gênesis 8:22. Quando eu li esse texto, os meus olhos brilharam. Diz assim, enquanto a terra durar, olha, quero que você entenda muito bem isso que Deus está falando. O homem pode interferir em todas as coisas, mas a palavra dele não vai passar, e o que ele fez não vai acabar. Olha o que está escrito aí: não deixará de haver sementeira e seiva, o frio e o calor, verão e inverno, dia e noite, enquanto que a terra durar. Quem está sustentando isso? Ele. O homem pode tentar explodir a terra, não vai funcionar, porque quem tem controle é Deus. Ele é o agente eficaz da salvação, remindo o homem que o aceita como Salvador. Remindo. Temos várias histórias. Temos a história do Zaqueu, ficou em cima da árvore. Daqui da árvore eu vou ver Jesus. E quando ele passar, eu vou embora para casa. Jesus olhou bem para ele e falou: Zaqueu, ninguém fica acima de mim. Desce da árvore, porque eu sou o supremo Criador do céu e da terra. E ele desceu rapidinho e falou: sim, senhor. Ele falou: eu quero comer lá na sua casa. E hoje ele está falando que ele quer comer na sua casa. Mas eu só tenho um bocado, só tenho um bocadinho lá de farinha e um pouquinho de azeite. Ele opera o milagre. Ele opera o milagre. Quer ver outro? A sua vida. Começa a olhar a sua vida. Ah, eu tinha saudades quando eu estava no fogão. Eu tinha saudade quando eu fazia. Por que não está fazendo? Eis que eu estou à porta e bato. Aquele que abrir. Todo lugar que Jesus entrou teve festa. Sabia? Todo lugar que ele foi. Subiu no barco, o povo estava triste. Nós pescamos a noite inteira. Nem um peixe. Ele falou: peraí, eu sou a solução. O Supremo vai entrar aí no barco. Me empresta seu barco, me empresta sua casa. Aí ele deu uma ordem para todos os peixes ficar debaixo do barco. Pedro estava com a sogra doente. Jesus chegou. O que ele fez? Trouxe a vida. Lázaro, um endemoniado de Gadareno, que é uma pessoa mais triste do que ele. De repente Jesus falou: eu preciso ir lá na cidade de Gadara. Eu preciso chegar lá. Eu preciso entrar lá naquela casa lá. Quando ele pôs os pés naquele lugar, os demônios vieram e falaram: o quê? Por que o Senhor está nos atormentando antes do tempo? Jesus perguntou alguma coisa para eles? Houve o quê? Salvação, houve festa. A mulher samaritana. Se eu for aqui ficar falando, queridos, vai ser tantas e tantas e tantas vidas. Um homem chamado Otmani morreu com 120
Guion, saiu da Inglaterra e foi, vendeu todas as coisas, todas as suas posses e foi para a China pregar o Evangelho. Morreu queimada por causa do Evangelho. E ela ministrou cura. O pai desse jovem e deu ele uma Bíblia. Com 17 anos ele foi condenado à prisão perpétua. Como ele poderia pregar o Evangelho? Eu te pergunto, como é que ele poderia pregar o Evangelho? As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. A palavra de Deus diz que de dentro da cadeia ele começou a ministrar para os que estavam fora. A China hoje é a maior igreja que existe na face da terra, sem templos. O que Deus está falando para mim e para você? Ele é o agente. Sem ele é impossível. Em João 1,12 diz assim: mas a todos os quantos receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Isso é muito forte, irmão. Isso é muito forte. Você é filho de Deus. Cristo, o Verbo divino, o Salvador, que cumprida a sua missão, ausentou-se, mas está onde? À direita da majestade nas alturas. Sabe por que a gente tropeça? Porque a gente não olha para a luz. Quem é a luz? Jesus. Ele é o mediador divino. A palavra fala que ele é aquele que está como a nosso advogado. Está com problema de pecado, que os outros problemas é tudo solucionável por ele. Só tem um que não tem jeito, depende de você. Sabia? Só tem um problema que vai depender de você. O resto tudo depende de Jesus. Mas tem um que a palavra de Deus diz o quê? Se haver pecado, confessá-lo. E o sangue de Jesus purificará. E ele perdoará. Mas você tem que chegar-se a ele. E abrir a boca e falar: ó Senhor, eu fiz isso mesmo. Eu preciso mudar. Os meus conceitos estão errados. É o intercessor. É aquele que está lá, ó, intercedendo de dia e de noite por nós. Quantas vezes nós temos intercedidos? Nós temos culto aqui de manhã, na quinta, na terça e na quinta de oração. A intercessão, querido. Ele é também o batizador no Espírito Santo. A palavra diz que ele, em João 15, ele enviou quem? Ele enviou o Consolador. Para que a gente possa ter não caminhar sozinho, para você não perder as forças e querer fazer com a sua força. É isso que Deus está falando para mim e para você nessa noite. Você não está só. Você só anda só quando você quer. Você só anda só quando você não presta atenção no culto. Você só anda só quando você chega atrasado, quando você não intercede, quando você não lê a palavra, quando você não busca, quando você brinca com Deus. Semana passada a palavra foi o quê? De Deus não se zomba. E Deus vai acumulando. Uma hora ele sabe o que ele faz? Ele corrige. E a vara de Deus dói. Porque a palavra diz que ele quebra a cana para depois o quê? Unir. E quando quebra, dói. É esse Jesus que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É esse Jesus Salvador. Em Hebreus 1,3 diz que ele tem sustentado todas as coisas, inclusive a sua vida. Se não fosse por isso, você não levantaria hoje. Você não estaria aqui. Pela palavra do seu poder, ele dá ordem a seu respeito. Ele purifica os seus pecados, queridos. É isso que Deus está falando para mim e para você. Sabe por que a gente falha? Porque a gente não busca o verdadeiro Deus através da palavra. Quando você busca Ele, através da palavra, através da purificação, através da santificação, tudo se renova na nossa vida. Mas sabe qual é o problema do cristão? Ele quer fazer
sem a palavra, sem o Espírito Santo, não atinge o coração de Deus. Nós podemos até atingir com os nossos louvores, com a nossa pregação eloquente, mas ela fica por ali. Mas quando a palavra é viva e eficaz, que separa juntas e medulas, entra no seu coração e traz uma inspiração nova. Você já sai daqui e já começa a olhar para Deus de uma maneira completamente diferente. Não importa o que estão pensando, não importa o que vão fazer, você quer Deus. Eu quero é Deus. Eu vivo Deus. Mas cantar eu quero é Deus é fácil. Mas conhecer e viver, quando estamos no Espírito Santo, todas as coisas, queridos, se faz novas. Jesus disse que não se coloca vinho novo em o quê? Odres velhos. E esse odre é nós, quando nós não queremos ser restaurados. Buscar-me-eis e me achareis quando o quê? Me buscar de todo o vosso coração. Amém? Uma advertência contra a negligência. Em Hebreus 2, a palavra diz lá que como escaparemos de tão grande salvação? Queridos, a salvação é tão grande, mas é tão grande, que basta você falar assim: eu quero, eu preciso dessa salvação. Quando nós estamos sem essa salvação, que é Cristo, nós lutamos contra nós mesmos. Nós não conseguimos perdoar. Consegue? Consegue ou não? A gente consegue largar vícios? Consegue? Você já viu um super poderoso que conseguiu largar lá e viver bem? A gente consegue fazer o melhor louvor aqui para Deus? Consegue? A nossa casa tem paz? O que ele falou? Essa tão grande salvação, essa maravilhosa, que a palavra de Deus diz assim: como é que nós vamos escapar? Deus estava no céu, tão longe do homem, mas agora ele veio na pessoa de um homem, viveu como nós, não usurpou ser igual a Deus, se esvaziou, como nós cantamos. Como é que nós vamos escapar de tão grande salvação? Quando nós viramos as costas. E ele insiste, ele fica lá olhando e intercedendo diante do Pai e falando: o Cal ainda vai ser pastor, ele ainda vai tomar coragem. E o Cal ficava aqui na terra: nunca vou ser pastor, nunca quero isso. Talvez você está aí: eu nunca vou tocar aqui. O louvor é complicado, é complicado. Todas as coisas do reino de Deus é complicado, porque você entrou numa guerra. E não é uma guerra humana que você vê o seu oponente, é uma guerra que você não vê com quem você está combatendo. Seu arqui-inimigo em primeiro lugar é quem? Faz assim: euzinho. Depois é quem? Satanás. Como nós escaparemos? Cristo, o homem perfeito. Hebreus 2,7 fala que Deus fez ele um pouco menor do que os anjos, para que provassem a morte por todo homem. Em Filipenses 2,8, vamos abrir Filipenses. Olha que perfeição. Diz assim, vou ler do 7, 6 em diante. Diz assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Eu estou dentro de um corpo humano, mas eu sou Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Eu vou ficar igual a eles, frágil, menor, infinitamente mais do que um anjo. Um anjo, ele tem 185 mil vezes maior do que um homem.
E aqui Jesus se diminuiu, ele se diminuiu e se igualou a nós. Aí ele fala assim, e assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. E morte de cruz, não foi uma morte qualquer, não, foi uma morte penosa. Pelo que também Deus exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus, ele é respeitado em todos os lugares. Quando você fala Jesus, é um nome, mas a gente tem trocado ele por outros nomes. Pelo que Deus também o exaltou, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Deus fez ele menor para mostrar para o inimigo que nós somos capazes, quando nós temos o Espírito Santo, de vencer. Para isso que Deus fez ele menor, infinitamente menor. Ele é o autor da salvação. Em Hebreus 12:2 diz que ele não se envergonha de nos chamar de quê? Irmãos, em Hebreus 2:11. Toda hora ele fala para o Pai assim, eles são meus irmãos, eles são meus irmãos. E quando você sai, vai trabalhar, aí ele fala para o Pai, fala meu irmão, aí ele fala o nome, está indo trabalhar, eu vou livrar ele disso. Ele é o seu irmão, mas então você está passando uma luta, chama seu irmão mais velho para lutar por você. Não luta sozinho, não. É o que está falando aqui, olha. Ele é o autor da salvação. Ele escolheu. Ele falou, eu quero ir lá morrer por eles. Eu quero te perguntar, você tem coragem de morrer por mim? Você tem coragem de morrer por mim? Só eu estou precisando da salvação. Eu sou tão bonzinho. Eu estrupei, eu matei, eu roubei,